Olá, meus amigos, todos aqueles que nos acompanham pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, sábado, João Firmino e eu estamos incumbidos de realizar uma atividade em que abordaremos um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Presencialmente, na nossa casa, temos um cronograma quando a casa estava com as portas abertas. Agora, nós estamos tendo as atividades através do canal do Facebook e não podemos, por enquanto, ter as atividades presenciais, mas o cronograma permanece o mesmo e hoje, então, nós abordaremos um item. Na verdade, são 2 itens ligados ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes que possamos abordar o tema, vamos fazer uma prece e para isso eu peço o concurso, o apoio, o auxílio de cada um de vocês que estão nos acompanhando. Vamos fechando os nossos olhos físicos e materiais, abrindo os nossos olhos espirituais, os olhos do coração, os olhos da alma, para recebermos os eflúvios amorosos, advindos da equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Roguemos o auxílio do mais alto, para que possamos assimilar da melhor forma possível o que o Evangelho nos traz nessa abençoada noite. Em profunda gratidão, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Com essa prece, abrimos o estudo do Evangelho desta noite. Quem estiver com o Evangelho e quiser nos acompanhar, hoje será abordado os itens 18 e 19 do capítulo 8º. O capítulo 8º tem como tema, como eixo central, bem-aventurados os puros de coração. É uma instrução dos Espíritos que nós abordaremos agora. Eu farei a leitura somente do item 19, porque o nosso tempo é pequeno diante da leitura que teríamos que fazer, mas fica aqui a sugestão, a orientação, para que possamos ler em casa os itens 18 e 19. Farei a leitura do 19. Deixai vir a mim os pequeninos. Esta mensagem, essa psicografia foi nos passada na cidade de Bordeaux, na França, em 1863, há 157 anos, portanto. E um espírito protetor, ele não fala, não menciona seu próprio nome. Vamos à leitura? Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é,
meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, eu sei que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também, mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente de vossa alma tudo que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve e, como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Este texto, que é um poema de submissão à vontade divina, realmente nos fala do amor. Mas, para comentar, dar a sua contribuição, chamaremos agora o João Firmino e em seguida eu retorno também para poder contribuir com o texto de hoje. Fiquem com o João Firmino agora. Amados irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Estamos na continuidade de nosso trabalho, nossas atividades de reportando, falando do sábado, de todos os sábados que nós realizamos na Casa Espírita Maria de Nazaré, sito a Rua João Pecne 537, mas devido à situação aí da pandemia, nós estamos impedidos de realizarmos nossas atividades na Casa Espírita, nossas atividades presenciais. Estamos sintonizados pelos laços do coração, pelas vibrações e pela sintonia do amor que nos interliga espiritualmente. Bom, estamos hoje estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo... deixa eu ver aqui. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Estamos aqui no item 18. Deixai vir a mim os pequeninos. É uma instrução dos Espíritos. A Vânia leu o texto, é muito importante. E
tem aquela célebre passagem, né, de Jesus, quando ele, certa vez, estava a falar do seu propósito de vinda à Terra, que é trazer a mensagem do amor e nos ensinar como vivenciarmos esse amor na nossa vida de relação, no nosso relacionamento interpessoal, né, entre os espíritos aqui encarnados, e independentemente dos laços consanguíneos, que é o nosso relacionamento familiar, entre pai, mãe, filhos, irmãos e etc., é o relacionamento interpessoal entre todas as criaturas, entre todos os espíritos que se encontram encarnados no planeta Terra, num processo evolutivo para atingirmos a perfeição maior. E esta evolução, ela só a conquistaremos relacionando-nos uns com os outros neste mundo onde ainda impera, não é, a predominância de provas e expiações, sofrimento, onde temos que a todo momento provar para nós mesmos que somos capazes de vivenciarmos os ensinamentos, os exemplos de Jesus. Ainda muito distante de tudo aquilo que ele vivenciou, porque a distância evolutiva entre nós, hoje espíritos aqui encarnados no planeta Terra, e o Mestre Jesus, há uma distância enorme em termos evolutivos. Mas, quando ele se refere, né, deixai vir a mim os pequeninos, tem aquela célebre passagem, volto a repetir, quando ele estava a falar dos seus ensinamentos, da sua mensagem de amor, e apresentaram-lhe algumas crianças para que ele pudesse abençoá-las, tocar nas crianças e elas se aproximarem dele. Os seus discípulos, aquelas pessoas que ficavam mais próximas do Mestre, tentaram impedir, porque julgavam eles que as crianças pudessem conturbar o ambiente, atrapalhar a fala de Jesus, mas pelo contrário, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham às crianças. Vejam vocês o que ele disse, né? Tem uma profundidade enorme esta fala do Mestre. Deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham às crianças. Porque a capacidade de perdoar, o nível de pureza de coração de uma criança está muito distante assim no comportamento atual de um adulto. O adulto já tem uma certa vivência, tem uma certa malandragem, tem uma certa maldade, já sabe arquitetar, agir com malícia diante de algumas situações para se dar bem, para levar uma certa vantagem. E a criança, ainda envolta naquela inocência, ela tem um outro comportamento, que é
na visão de Jesus, e nós temos também esta visão, é um comportamento de uma inocência, de uma pureza de coração, de uma aceitação. É neste sentido que Jesus se refere aos pequeninos e que os adultos, os homens que agem como estas crianças em todos os momentos da nossa vida, da nossa atual existência, esse assim agindo, assim procedendo, estaria ou estão mais próximo do reino de Deus. E ter essa capacidade de perdoar, de aceitar, de resignar, de sonhar, de ver as coisas dentro de um ângulo, de uma pureza que se assemelha à criança. Hoje, a doutrina espírita já nos traz uma visão de que o espírito de uma criança, ele está criança no momento da existência momentânea, mas ele já teve outra experiência, já vivenciou outras existências, então ele é criança nesse momento aí do nascimento até os 15 anos mais ou menos. Tem algumas exceções, mas a partir dos 15 anos o espírito já começa a adquirir uma certa maturidade existencial dessa existência presente, e uma maturidade também física, porque o corpo físico, o cérebro e todos os membros que compõem o nosso organismo físico já vai atingindo essa maturidade, esta força, esta resistência para enfrentar os baques da existência atual. Mas não podemos perder a essência do amor, que é o que Jesus procurou chamar-nos a atenção quando ele disse que deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham às criancinhas, né? Então é neste sentido que o Cristo quis falar, e é neste sentido que a doutrina espírita hoje nos mostra que estamos tendo essa oportunidade, nos fala, não é, das nossas experiências anteriores e deixa muito claro para todos nós. Hoje nós somos espíritos eternos e imortais, vivendo uma experiência material, uma experiência reencarnatória, mas que já tivemos outras tantas que, graças a Deus, nós, na atual oportunidade, nós estamos revestidos de um esclarecimento, de um esquecimento, e não sabemos quem fomos nas encarnações anteriores, onde vivemos, com quem vivemos. O que nós sabemos é que nesta atual oportunidade nós temos a responsabilidade, temos tudo nas mãos para construirmos um futuro promissor. E a doutrina espírita nos ensina com muita segurança, com muita convicção, a termos esta visão, uma visão de Deus como Pai, justo, soberanamente amoroso, que não nos castiga em oportunidade nenhuma e nos dá todas as oportunidades necessárias para termos um aproveitamento o maior possível, o melhor possível nesta atual oportunidade da reencarnação. O Mestre Jesus nos ensinou, nos exemplificou, não falta comparação, não falta sugestão, não falta aí oportunidade que ele teve
nos seus 3 anos de exercício de um apostolado mediúnico, porque até se diz que Jesus foi o médium de Deus. Por quê? Porque ele entrava em sintonia, em comunicação direto com o Pai, nas oportunidades que se faziam necessárias para nos dar todos os ensinamentos possíveis e que estávamos em condições de entender. E quando ele sentiu, percebeu que não tínhamos ainda uma condição evolutiva capaz de entendermos todo o aprofundamento da sua mensagem que ele teria que passar para nós naquela oportunidade, ele utilizou-se, né, de muitas metáforas, de muitas parábolas, nos deixando esses ensinamentos ainda meio oculto, e prometeu-nos que enviaria-nos o Consolador prometido. E este Consolador hoje ele se faz presente, personificado na doutrina espírita, que é um trabalho realizado pela equipe de Espírito da Verdade, que coube a Kardec a liderança desse trabalho e por trás, no plano espiritual, Kardec contou com uma pleia de espírito extraordinário e a supervisão do próprio mestre, né? Para que, através de Kardec, sua equipe, encarnados e desencarnados, com a orientação de Jesus, pudesse materializar para todos nós, dar diríamos assim, um corpo didático ao Consolador que o Mestre nos prometeu, que viria no momento certo dar-nos melhores ensinamentos, melhores orientações, para que tivéssemos um embasamento da verdade para nos trazer conforto, consolo, esclarecimento, para nos ensinar a vivenciarmos uma vida de inter-relação pessoal baseado nos exemplos da criança. Sermos pequeninos nas nossas pretensões, na arrogância, na impetulância e outras várias modalidades de atitude, de comportamento que viriam e que vêm a comprometer a nossa existência atual e a comprometer o nosso futuro como espíritos em evolução, em busca da perfeição maior, capaz de atingirmos a esfera crística da evolução para fazermos jus à grande promessa do Cristo, da grande confiança que Ele nos depositou, quando Ele nos disse que tudo aquilo que Ele estava fazendo, tudo aquilo que Ele fazia, nós somos capazes de fazer tanto quanto Ele e muito mais ainda. Por que muito mais ainda? Porque o Mestre, o próprio Mestre, tinha e tem consciência de quando aqui Ele esteve, Ele gostaria de ter feito muito mais do que Ele fez, mas não estávamos em condições de entender a sua mensagem. Mas esse muito mais nós somos capazes de fazer, porque somos espíritos eternos. Temos toda a eternidade para crescermos, progredirmos, sermos um Cristo na nossa jornada, na nossa evolução e, sem sombra de dúvida, termos em mãos um planeta para administrarmos, para presidirmos, porque o nosso crescimento, a nossa evolução é eterna, é algo para sempre. Eu vou deixar para a Vânia vir falar alguma coisa também, porque
o assunto é interessante, é palpitante, e a Vânia também tem muita coisa boa a passar para todos nós. Meus amigos, deixai vir a mim os pequeninos. Este é o convite de Jesus. Ele está nos esperando de braços abertos. É o convite do divino pastor de nossas almas. E quem são os pequeninos? Somos todos nós, falíveis, cheios de imperfeições morais ainda. Mas não segue daí que sejamos insignificantes, desprezíveis. Jesus nos ama, mas nos ama com um amor tão grande que espera que possamos ir até Ele. Quando sentirmos em nosso coração a necessidade de amar o próximo como amamos a nós mesmos, quando sentirmos a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, sentiremos igualmente a necessidade de irmos até Jesus. Percebemos a importância que Jesus dá a cada um de nós, porque Ele nunca nos deixou. Embora alguns segmentos religiosos digam: Jesus vai voltar. Não, Jesus não vai voltar porque Ele nunca de fato partiu. Ele é o nosso governador planetário. Ele está sempre a nos envolver em eflúvios de paz, de amor e de luz, esperando a nossa visita. E isso me faz lembrar de uma pequenina história em que um rapaz vai ao barbeiro cortar o cabelo, a barba. Enquanto o barbeiro ia fazendo o seu serviço, este rapaz falava das maravilhas de Deus na vida dele. Porém, o barbeiro, que era ateu, achava aquilo muito impróprio, inadequado, e foi ficando irritado com as palavras do rapaz, a ponto de dizer a ele: meu rapaz, que bobagem! Deus está muito ocupado para se preocupar, Deus nem existe na verdade. E o rapaz ficou um pouco assustado com a reação do barbeiro, pagou pelo serviço e saiu. Mas quando ele saiu, ele se deparou com um andarilho, com barba comprida, com os cabelos desregrados, e naquele momento ele teve um insight e teve uma ideia. Voltou para dentro da barbearia e disse ao barbeiro: quer saber de uma coisa? Eu não acredito que existam barbeiros. E o barbeiro disse: mas como assim? Eu sou um barbeiro? Você acabou de se utilizar dos meus serviços? Então o rapaz argumentou: eu não acredito que existam barbeiros, porque se existissem, não haveria pessoas de barbas e cabelos compridos. Então o barbeiro respondeu: mas naturalmente, se eles viessem até mim, eu cortaria a sua barba, seu cabelo, se eles viessem até mim. Então o rapaz disse: exatamente, não é Deus que tem que buscar as pessoas, mas as pessoas que devem buscar a Deus. Assim, cada um de nós deve, em sua vida, buscar Jesus. E como buscamos Jesus? Num sentimento de gratidão profunda. Este é o primeiro passo. Ao acordarmos pela manhã, ao abrirmos os nossos olhos, o primeiro pensamento que deve povoar a nossa mente é o sentimento de gratidão, de todo o amor de Deus por cada um de nós. Cada sofrimento, cada percalço,
cada obstáculo que nos é posto em nossa vida não tem outro objetivo senão nos fazer crescer. Entender isso é se entregar à gratidão. E já que somos gratos, vamos retribuir todo o amor de Deus por nós, vamos contribuir com a nossa parte. Vamos nos sensibilizar com a nossa família planetária. Amar o pai, a mãe, os irmãos, os parentes próximos, para nós é muito pouco ainda. Queremos evoluir, queremos atingir esferas superiores. Comecemos por amar, compreender. Façamos a caridade, sobretudo a moral. A caridade material é a mais fácil de ser realizada. Não que tenha pouca importância, ela tem também a sua importância, mas é a caridade moral que nos trará mais mérito, que nos fará crescer junto do nosso progresso intelectual. Meus amigos, Jesus está nos esperando, de braços abertos. Mas o título do capítulo de hoje nos fala: bem-aventurados os puros de coração, enquanto nos deixarmos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, vaidade, inveja, ciúme, arrogância, estaremos abafando o que há de melhor em nós. Jesus sabe do nosso valor. Ele sabe onde podemos chegar, pois, do contrário, não nos teria dito: vós sois luzes, façam brilhar a vossa luz. Como brilhar a nossa luz? É o amor. É a prática desinteressada da caridade que faz com que brilhemos. Brilhemos para alcançar a luz com Jesus. Jesus nunca nos abandonou. Como eu disse, Ele sabe que somos pequeninos, somos crianças que crescem. Não nos desvalorizemos. Saibamos que estamos no caminho e que, se não houver amor, não teremos como recebermos de Jesus aquele abraço para que Ele nos diga: seja bem-vindo, meu irmão, porque o reino de Deus, já disseram, é construção divina no coração humano. Estamos ainda, todos nós, no reino humano, mas temos ainda um reino a ser conquistado. É o reino angelical. E tenhamos a certeza, todos nós, absolutamente todos nós, um dia o alcançaremos. Uns mais rapidamente, outros demorarão mais. Vai depender do nosso esforço em aprender os ensinamentos de Jesus, em aprender a amar, respeitar. Graças a Deus, estas eram as nossas considerações para o Evangelho de hoje. Deixai vir a mim os pequeninos. Queridos irmãos, João Firmino e eu nos despedimos neste momento, lembrando que as lives da Casa Espírita Maria de Nazaré, de Poá, acontecem todos os dias
às 18 horas. Amanhã e segunda-feira ficaremos com o nosso querido amigo Ezequiel. Terça e quarta com o nosso amigo querido Sérgio e também a Fabiana. Quinta-feira estaremos de volta e assim sucessivamente. Contamos com vocês, que todos tenham um final de sábado maravilhoso e recebam meu abraço fraterno e apertado com votos de bom descanso, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima!